mais difícil da vida social, política e econômica do país e de saúde pública, nós não aceitamos que esta casa não faça a leitura, o debate e a votação da medida provisória 1000. Todo o esforço que foi feito aqui, houve uma unidade de todos aqui em torno do auxílio emergencial de R$600. O que faz o governo Bolsonaro? Edita uma medida provisória, mudando o valor e reduzindo pela metade de R$600 para R$300. Imaginem que pelo menos 67 milhões de brasileiros dependem de receber este auxílio emergencial. 61% deles, em torno de 38 milhões de brasileiros, quando acabar este auxílio emergencial, não estarão em nenhum cadastro, porque eles estão fora do cadastro único. Quando acabar o auxílio emergencial, nem o Bolsa Família eles terão direito a receber. E de fevereiro para cá, o Brasil já perdeu mais de 12 milhões de postos. Significa mais de 12 milhões de brasileiros desempregados neste ano de 2020. Então, para nós é inaceitável que o governo corte o auxílio emergencial pela metade. O FMI já está dizendo aí que em 2021 a economia não recupera nem a metade do que perdeu em 2020. As pesquisas também já indicam que o que segurou a economia até aqui foi o auxílio emergencial criado, aprovado por esta casa, a Câmara dos Deputados, depois reforçado pelo Senado, contra a vontade do presidente Bolsonaro, que queria aprovar apenas R$200. Então não é possível. Qual é o problema da base do governo ou qual é o problema do governo? Não quer se expor votando a redução do auxílio emergencial pela metade? Olha, quem concordar com a redução, que venha aqui e faça a votação de R$300. Nós da oposição, nós da bancada do PCdoB, não aceitamos esta redução. Por isso, estamos comunicando à sociedade brasileira, estamos comunicando a esta casa que a partir de hoje nós entramos em obstrução até que se vote a medida provisória 1000, porque nós queremos fazer o debate do porquê que o governo Bolsonaro quer reduzir pela metade o auxílio emergencial de R$600, que nós, a dura penas, aprovamos aqui nesta casa. Portanto, não aceitaremos. Estamos em obstrução a partir de hoje pela votação da medida provisória 1000. Que pelo menos seja feita a leitura. Qual é o problema? Qual é o medo de se ler aqui a medida provisória 1000? Não querem comprometer os deputados da base do governo? Não querem expor parlamentares da base do governo a votarem a redução do auxílio emergencial pela metade, do jeito que fez o governo Bolsonaro? Mas nós queremos fazer esse debate aqui. Portanto, a partir de hoje, estamos em obstrução, exigindo a leitura, a votação e o debate da medida provisória 1000, porque nós defendemos a manutenção do auxílio emergencial no valor de R$600 enquanto durar o decreto da pandemia. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Ao microfone aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Aí encerrou. Agradecendo. Portanto, rapidamente, não teremos votação, deliberação hoje em razão da obstrução da maior parte dos partidos da oposição e também alguns da base do governo. E, portanto, a ordem do dia foi encerrada, permanece uma sessão de debate. A rede, nós acabamos de anunciar uma obstrução política global das votações e das sessões aqui da Câmara no plenário Ulisses Guimarães. Tem outros partidos que estão em obstrução no dia de hoje, mas a nossa obstrução tem uma causa, tem um objetivo central, presidente Marcos Pereira. É para sinalizar e exigir do Parlamento a votação da medida provisória 1000. A medida provisória encaminhada há mais de um mês a esta casa pelo governo federal
e até hoje sequer foi lida no plenário, sem ter relator, e, portanto, o governo não faz de conta, numa atitude de pouca transparência, de total irresponsabilidade com aqueles que precisam receber o auxílio emergencial, faz de tudo para não votar a medida provisória 1000. E a nossa obstrução, em primeiro lugar, é para exigir que essa matéria seja discutida e votada. Se o governo quer se esconder por trás do silêncio, de não querer expor sua base aqui no parlamento, porque ele reduziu o auxílio que nós aprovamos de 600 para 300. Se ele não quer votar, que ele diga ao país, mas não expor esta casa e esse plenário a esse vexame. Envia a medida provisória para cá, reduz o valor dos R$600 para 300 e, sem dar qualquer satisfação ao país e a esse parlamento, resolve encaminhar aos seus líderes aqui no parlamento, da Câmara dos Deputados, a não votação da medida provisória. Nós queremos votá-la, exigimos a sua votação, porque, do contrário, nós seguiremos, deputados e deputadas, trabalhadores desse país, aqueles que recebem o auxílio emergencial, nós seguiremos na obstrução política, não só hoje, presidente Marcos Pereira, para todos os dias, enquanto nós não vermos aqui no plenário a leitura da medida provisória 1000. O país padece desse auxílio emergencial. Foi ele que salvou minimamente o país de um desastre maior do que o que está acontecendo. Hoje nós temos um país mergulhado em 3 crises. A crise sanitária, que pouco interessa ao governo frente à sua indiferença no combate à Covid. A crise econômica, em 3 meses, mais de 7 milhões de pessoas perderam seus postos de trabalho. Imaginem, e agora se associa a tudo isso a inflação e a carestia. Quando nós ouvíamos falar, quanto tempo não se ouvia falar em carestia? E o país está espantado com o quilo de arroz a 5, a 6 e até R$7. Um litro de óleo, um tubo de óleo, como se diz no sertão do Ceará, de 8 para R$10. Porque o governo é incompetente. Tem um ministro da Economia que não sabe o que fazer com a gestão econômica do país. E fica todo dia falando, conversa, dizendo palavras soltas, dizendo que vai retomar crescimento econômico, que vai retomar reformas. O Brasil não pode permanecer silente frente a essa escalada do desastre econômico que nós estamos vivendo. Ainda falam que é um governo que tem responsabilidade fiscal com o país. O déficit público nas contas esse ano vai chegar a R$1 trilhão. E alguns vão dizer, é por conta da pandemia, mas em fevereiro deste ano já estava previsto, conforme o Ministério da Economia, a Secretaria do Tesouro Nacional já previa um déficit em torno de 124 bilhões, independente de pandemia. Portanto, qual é o equilíbrio fiscal que o país está vivendo? Nenhum, porque é um governo que não gera credibilidade alguma, está destruindo as nossas relações com o mundo, além evidentemente da crise ambiental, que o mundo olha para o Brasil. Até o debate das eleições americanas, o Brasil virou tema do debate entre os 2 candidatos na eleição americana. É o Brasil sem rumo, é o Brasil sem perspectiva, sem esperança. E eu imagino quando chegar 1º de janeiro, com a eleição dos novos prefeitos e prefeitas, como vão estar essas cidades, como vai estar a deputada Sami, esse país no dia 1º de janeiro, sem auxílio emergencial. E a gente aproveita para denunciar aqui, no dia
último dia de agosto, o governo enviou para cá a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E sabe o que ele fez? Não encaminhou nenhuma proposta para a criação do tal programa que ele dizia que queria criar. Simplesmente manteve o programa criado pelo ex-presidente Lula, o Bolsa Família. Mas não diziam que ia acabar com o Bolsa Família, não ia mudar de nome para tirar essa marca que é tão forte junto às famílias brasileiras? Por que não enviaram no orçamento o fim desse programa? Não tiveram coragem? Porque o Brasil assiste uma escalada de aviltamento das condições de vida das pessoas que precisam da proteção do Estado. Esse é o Brasil atual, o Brasil de Bolsonaro. 150 mil pessoas que já morreram com a pandemia. Milhões de brasileiros esperando para receber o auxílio emergencial, a carestia, o desemprego recorde, desequilíbrio nas contas públicas e o pior, a bolsa dispara, o dólar dispara e tudo parece normal. Nós estamos normalizando, naturalizando a tragédia social que esse Brasil está vivendo. É por isso, senhoras e senhores parlamentares, que a oposição anuncia essa obstrução. Não é obstrução por conta do que está acontecendo na CMO, que o governo não chega a acordo algum, expõe esse parlamento. A nossa obstrução é política, é em nome daqueles que estão recebendo o auxílio emergencial e que nós queremos e devemos e precisamos mantê-lo no valor de R$600. O que vai acontecer em 2021, nós vamos discutir na LOA, no orçamento de 2021, que está tramitando aqui nessa casa, que infelizmente sequer a CMO foi instalada. É por isso, senhor presidente Marcos Pereira, senhoras e senhores parlamentares, é que nós, nesta terça-feira, em entrevista coletiva com as líderes do PSOL, do PCdoB, do PSB, do PT, da Rede, e com o aval do PDT, nas palavras do líder Vonner, que não está presente, nós anunciamos para o próximo período a obstrução política para exigir desse governo que vote, que encaminhe, que oriente seus líderes a votarem a medida provisória 1000, porque sem ela, o Brasil, no dia 31 de dezembro, todos vão deixar de receber recursos do auxílio emergencial. E nós queremos auxílio emergencial até dezembro, mais Bolsa Família em 2021, porque ninguém pode sobreviver em tempos de pandemia sem a proteção devida do Estado brasileiro. No momento em que o Brasil, e nós nos solidarizamos com mais de quase 150 mil pessoas que já morreram, nós queremos externar aqui a nossa solidariedade às famílias brasileiras que perderam seus entes queridos e reafirmar o nosso compromisso com o Brasil, o compromisso com a vida, com a nossa soberania e de lutar intransigentemente para aprovarmos aquelas políticas que são necessárias e fundamentais para proteger aqueles que mais precisam. Muito obrigado, senhor presidente. Qual o problema? Eu não sou candidato a nada. Se eu fosse... Obrigado, deputado. Agora, pelo tempo de liderança, convido o deputado Volney Queiroz, líder, pelo PDT. Boa tarde, presidente, senhoras e senhores parlamentares. No dia de ontem e de hoje pela manhã, os nossos partidos, os partidos de oposição, se reuniram e chegaram a uma conclusão unânime de estabelecer a partir dessa sessão uma obstrução pela votação da MP número 1000. E aí as pessoas que estão em casa precisam saber com mais detalhes o que é que significa obstrução e o que é que significa a MP número 1000. A obstrução é esse trabalho que nós fazemos aqui de tentativa de impedir que as votações ocorram até que o objetivo nosso seja alcançado. E a MP número 1000 é a medida provisória editada pelo governo federal que reduz o auxílio emergencial de R$600 para R$300. Ora, foi esse Congresso Nacional, essa Câmara e esse Senado que aprovaram
o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Se o presidente Bolsonaro, se o seu governo quisesse prorrogar por mais tempo com o mesmo valor, ele já tinha uma autorização dada quando a edição inicial do auxílio emergencial. Mas para mudar o valor, ele precisa editar uma nova medida provisória com o novo valor, e foi isso que ele fez. E o que é que acontece? Ele edita a medida provisória e ela tem eficácia imediata, quer dizer, ela já começa a surtir efeito na hora que ela é editada, e então fica aguardando a aprovação ou não do parlamento. E aí fica muito cômodo, porque ela está surtindo seus efeitos, ou seja, na prática, o auxílio emergencial já diminuiu o seu valor de R$ 600 para R$ 300, e, no entanto, ela não é colocada em votação na Câmara para saber se os parlamentares aprovam essa redução ou se rejeitam a redução e mantêm os R$ 600. E nós queremos exatamente isso. Você, dona de casa, trabalhador que está nos ouvindo, nós queremos obstruir os trabalhos para que essa medida provisória seja pautada e seja votada. Porque assim cada parlamentar vai dizer se é contra a redução do auxílio emergencial ou se é a favor da redução do auxílio emergencial. O nosso partido, o PDT, é contra a redução do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300. Nós defendemos a manutenção dos R$ 600, que é um valor mínimo para que as famílias possam sobreviver num tempo onde falta renda e onde falta emprego. O Brasil galopa do desemprego. O Brasil bate recordes mensais de desemprego. E essa pandemia, a pandemia que se abateu sobre o mundo inteiro, fez com que os estados levassem a sua mão para acudir, para socorrer, para ajudar aqueles que mais precisam. E essa ajuda no Brasil, além de outras que a Câmara dos Deputados votou, outras medidas importantes, a principal foi o estabelecimento desse auxílio emergencial. Então eu falo aqui em nome do meu estado, o estado de Pernambuco, a cidade do Recife, que tem milhares de pessoas que recebem, a minha cidade, a cidade de Caruaru, no Agreste, e outras cidades em todas as regiões do estado, na Zona da Mata, no Agreste, no Sertão, em todas as regiões, há milhares de pessoas que dependem desse dinheiro para sobreviver. E esse auxílio emergencial é o que tem sustentado a economia brasileira. Então, nós fazemos essa obstrução na tarde de hoje para alertar este parlamento, para alertar o governo, para alertar a sociedade da importância que tem que essa MP seja efetivamente pautada e votada no Congresso Nacional, na Câmara e depois no Senado, para que cada parlamentar possa imprimir a sua impressão digital nessa votação, porque nós sabemos que a maior parte dos deputados é contra a redução do auxílio emergencial, é contra essa redução. Então nós queremos que esses deputados tenham voz, eles possam se manifestar mostrando a sua posição, e nós derrotemos a medida provisória do governo, que ela, se ela for derrotada, imediatamente sustam os seus efeitos e o valor volta a ser de R$ 600. Por isso que é tão importante. Na nossa opinião, a opinião do nosso partido, do PDT, do conjunto desses partidos de oposição, não há nada mais importante no Brasil hoje do que a apreciação dessa medida provisória número 1000. É ela que vai garantir a comida, o prato de comida, o remédio na mesa de milhões de brasileiros. São 67 milhões de brasileiros que recebem o auxílio emergencial. Essa medida provisória já reduziu esse alcance. Milhões de brasileiros deixarão de receber e os que continuarão recebendo receberão com uma redução significativa pela metade de R$ 300. Então nós estamos aqui fazendo esse apelo a Vossa Excelência que preside os trabalhos, à mesa diretora da Câmara, aos líderes que nos assistem, aos parlamentares que estão presentes nessa sessão de hoje, que nós todos nos unamos nesse objetivo conjunto de fazer com que essa medida provisória número 1000 seja votada e seja derrotada. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares.
Obrigada, presidente. Nós sabemos que o Congresso Nacional deu todas as condições políticas e orçamentárias para que o nosso país pudesse ter enfrentado a pandemia da Covid-19 de uma forma um pouco mais digna, com proteção aos trabalhadores, com proteção à renda e com enfrentamento ao vírus. No entanto, a política assassina e irresponsável do ponto de vista social do senhor Jair Bolsonaro fez com que o nosso país tivesse o segundo maior índice de mortes em função da Covid-19, mas também os índices econômicos cada vez piores. E nós sabemos, quando a gente fala em índices econômicos cada vez piores, não estamos falando de uma abstração ou de números, a gente está falando de pessoas que ficam desempregadas, que perdem renda e que lidam com esse cenário com muito desespero e muita dor, além de terem que lidar com a perda dos seus familiares. Pois bem, no meio desse contexto, o Congresso Nacional conseguiu aprovar o auxílio emergencial. Foi a política mais importante aprovada ao longo desse ano e foi a maior derrota que o governo Bolsonaro poderia ter, porque ele não queria que tivesse um auxílio emergencial. Sugeriu R$200, felizmente nós conseguimos aprovar 600 e em função de uma emenda do PSOL, dupla cota para as mulheres, mães, chefes de família, R$1.200. Pois bem, através de uma canetada, através da medida provisória 1000, de uma hora para outra, ele reduziu o valor de 600 para R$300. E a pergunta que eu me faço é se esse Congresso Nacional, que conseguiu garantir o auxílio emergencial de R$600, vai aceitar calado que, através de uma canetada, o senhor Bolsonaro reduza esse valor, que foi uma aprovação e uma conquista do Congresso, e principalmente dos partidos de oposição. É importante que isso também seja registrado. Nós achamos que não. Em primeiro lugar, porque foi o auxílio emergencial que garantiu não só que tivesse atividade econômica nesse contexto, mas que muitos estados tivessem, inclusive, um aumento da arrecadação do ICMS, como é o caso do meu estado, o estado de São Paulo, no mês de agosto. Foi o auxílio emergencial que possibilitou que 37 milhões de pessoas não passassem fome nesse contexto. E não é exagero dizer passar fome, porque os dados, as pesquisas indicam que a maioria das pessoas utiliza o auxílio emergencial para poder comprar comida para alimentar as suas famílias. E o auxílio emergencial é uma emergência enquanto os efeitos da pandemia durarem. Portanto, nós não podemos admitir que o Congresso Nacional siga trabalhando normalmente, siga funcionando como se nada tivesse acontecendo no país, como se essa atrocidade de reduzir a renda de 67 milhões de pessoas não tivesse acontecido. Por isso, nós estamos em obstrução e vamos permanecer em obstrução, porque é necessário que que a Câmara vote a MP 1000. Nós, do PSOL, apresentamos muitas emendas pela manutenção do valor de R$600, pela permanência do auxílio emergencial, porque a emergência segue existindo no nosso país e, infelizmente, não é com a virada de dezembro para janeiro que a situação de emergência, tanto com relação à pandemia, mas também com relação aos problemas econômicos e sociais do Brasil, não vão passar de uma hora para outra. E para que nenhuma pessoa a menos receba o auxílio, deixe de receber o auxílio, porque um dos grandes problemas da medida provisória número 1000 é que, inclusive, menos pessoas são contempladas, porque aquelas que não estão no CadÚnico e, portanto, não recebem desde o primeiro mês, com a MP 1000 recebem menos parcelas, criando, inclusive, uma desigualdade entre os próprios beneficiários do auxílio emergencial. E nós queremos, para concluir, presidente, nós queremos que o conjunto dos deputados que colocaram o seu dedo e a sua digital votando a favor do auxílio emergencial digam para a população brasileira se concordam ou se discordam com essa política nefasta do senhor Bolsonaro de reduzir de 600 para R$300. Por isso precisa ser votado. O Congresso não pode lavar as mãos diante dessa atrocidade. Por isso, presidente, como já foi anunciado, nós seguimos em obstrução, estamos em obstrução até que se paute a MP 1000 e que a gente possa votar todas as nossas emendas para que o povo brasileiro não seja prejudicado pela política de morte do Bolsonaro. E para concluir, de fato, presidente, muito se discute renda cidadã, renda Brasil, tira daqui, tira dali, mas é importante que seja dito, no orçamento que foi enviado aqui para o Congresso Nacional, não há nenhuma previsão orçamentária
para um programa de renda para o próximo ano. Então, quando o governo vai para fora, faz demagogia, diz que quer tirar do Fundeb, tirar de outras áreas sociais, é importante que seja dito, é mais uma mentira. No orçamento que ele apresentou para a Câmara, não há previsão de um programa para além do próprio Bolsa Família. Portanto, essa também é a nossa luta, é a nossa pauta. Auxílio é emergencial, enquanto a emergência da pandemia e a emergência das condições de vida da população mais pobre brasileira persistirem. Obrigada.